Paz do nosso bondoso e eterno Deus seja convosco. Diz o texto sagrado em João, capítulo de número 16, e o verso 1 a seguir. Tenho-vos dito essas coisas para que vos não escandalizeis. Verso 2. Expulsará vós da sinagoga, vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar, cuidará fazer um serviço a Deus. Amigos ouvintes, o texto sagrado nos leva a uma reflexão nessa oportunidade. Segundo os estudiosos, o próprio João, ele é o escritor dessas palavras ditas por Jesus. Provavelmente depois da morte de Jesus, 80 a 95, João escreveu essas palavras ditas pelo nosso Senhor Jesus. E o verso 1 do capítulo 16, Jesus está dando as suas últimas instruções ao seu discípulo com relação ao sofrimento que o discípulo deveria provar por causa do nome de Jesus. Aí Jesus vai nos dizendo, o verso 1 diz do capítulo 16, tenho-vos dito essas coisas para que vós não escandalizeis. A palavra escândalo quer dizer ofender, revoltar. Ofender e revoltar. É o significado da palavra escândalo, né? Para a nossa língua portuguesa. E os fariseus religiosos da época, a nata religiosa, eles se tornaram uma pedra na sandália de Jesus. E eles ficaram ofendidos e revoltados com os ensinamentos de Jesus. Essa é que é a nossa preocupação, com os ensinamentos de Jesus, os ensinamentos dos apóstolos para a nossa era, para o nosso tempo. Veja o que Jesus disse em João 8, verso 32. Jesus disse, conheceis a verdade, e a verdade vos libertará. Cristo está falando aqui para a nata religiosa, para judeus, religiosos, fariseus. Jesus está dizendo a eles, conheceis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem é a verdade? Jesus. Então Jesus, abertamente, Jesus nunca guardou segredo com seus discípulos. Jesus sempre falava com eles abertamente, com relação à sua partida, ao seu sofrimento, ali no jardim de Getsêmani. Ele mostrou o seu sofrimento aos discípulos. Mas aqui no texto de João 16, e o verso 1, Jesus está dizendo abertamente a eles, com relação no sofrimento que eles enfrentariam. Jesus sabia que os discípulos seriam mortos. Jesus sabia que Judas trairia e que Judas se forcaria e que os demais discípulos seriam mortos por causa do nome de Jesus. Sendo que Judas o que traiu para que se cumprisse as escrituras. Cristo conhecia, sabia, mesmo assim ele chamou Judas para que se cumprisse as escrituras. E Jesus aqui no capítulo 16, ele está instruindo abertamente aos discípulos, dizendo a eles, não escandalizeis vós. Não escandalizeis vós. Aí ele vai dizendo, olha, vós serão expulsos das sinagogas e vem a hora em que qualquer que vos matar, cuidará estar fazendo um serviço a Deus. Jesus está dizendo, olha, vai chegar um momento que eles vão lançar a mão de vocês e pensar a eles que vão estar fazendo mal a vocês. Mas na verdade eles estão fazendo um serviço a Deus. Então vocês vão passar por este momento de morte, mas eu vou para o Pai e vos enviarei o Consolador. O Consolador nos fortalecerá, nos encorajará a fazer toda esta obra. Então veja bem que o Evangelho de Cristo Jesus, ele
é um evangelho de salvação. E a palavra salvação, ela nos traz a entender que alguém que está perdido, precisa de salvação, alguém que está perdido. Então ele está pedindo socorro, ele precisa ser salvo, né? Quem sabe, humanamente falando, numa mata, em meio às águas, a pessoa está pedindo socorro e precisa de salvação. E contrapartida, do outro lado, o pecador, também ele está perdido, a sua alma está perdida, ela precisa de salvação. E Jesus está dizendo aqui ao discípulo que o discípulo não se escandalizasse com o que porvia, que o que há de vir, viria. Como disse o apóstolo Pedro, se não me falha da memória, o que há de vir, virá, e não tardará. Então, esta mensagem é para nos encorajar. Como Igreja de Cristo, no século XXI, a gente está preocupado com as mensagens que são pregadas nos últimos tempos. Se não me falha da memória, nos anos 80, se não me falha da memória, que entrou no Brasil a teologia da prosperidade, a teologia, né, que do receba aqui, pega ali. Então, a gente se preocupa com este tipo de ensinamento para com a igreja, que é esse ensinamento que coloca as coisas desta vida em primeiro lugar. É o cristianismo da prosperidade. É o cristianismo do triunfalismo, ou a mensagem do triunfalismo, né? Que as pessoas querem receber a todo momento. E, na realidade, a nossa preocupação é instruir pela doutrina da palavra, pelo estudo sistemático da palavra, alinhando versículo após versículo, para que o estudo fique enraizado, fincado, fortalecido, basado nas páginas da Bíblia Sagrada. E trazendo para nós nesta noite, Jesus estava instruindo o discípulo, para que o discípulo não se escandalizasse, que ia chegar um momento que lançaria a mão sobre o discípulo, e que o discípulo seria morto, assim sucessivamente, mas que era para eles não se escandalizar, e quando fizesse isso com eles, que lançasse mão sobre eles, que as pessoas achavam que estava fazendo mal, mas na realidade as pessoas estariam fazendo um serviço a Deus, porque estava levando eles para mais perto de Deus. Então, vejamos aqui no verso de número 3, e isto vos farão porque não conhece ao Pai nem a mim. Jesus está dizendo, olha, e eles lançarão mão de vocês, vão fazer isso porque eles não conhecem o Pai e nem a mim. Então eles não vão reconhecer vocês também não. Eles vão perseguir vocês. É isso que vai acontecer com nós, a igreja dessa geração. O anticristo está vindo aí. E o anticristo não reconhece a Deus, não reconhece Jesus como filho e não nos reconhece como igreja, como servos de Deus e servas de Deus. O anticristo virá e vai lançar mão sobre a igreja de Cristo. E nós passaremos por momentos difíceis. Mas eu quero vos dizer e vos confortar nesta noite como homem de Deus. Não vos escandalizeis por causa dos vossos ensinamentos, por causa da vossa mensagem. Porque os fariseus, eles estavam revoltados, estavam ofendidos e revoltados com os ensinamentos do reino de Deus. E isso vai acontecer com a igreja de Cristo. O anticristo, ele vai ficar revoltado com os nossos ensinamentos, vai ficar ofendido com os nossos ensinamentos e vai nos perseguir. Mas neste momento, não vos escandalizeis, porque eles não conhecem a Deus, nem a Jesus e nem a nós. Jesus disse, porque se o mundo vos amasse, mas o mundo não nos ama, o mundo nos odeia.
Jesus vai dizer no verso de número 4, mas tenho-vos dito isso para isso a fim de que, quando chegar aquela hora, vos lembreis de que já vos tinha dito, e eu não vos disse isso desde ao princípio, porque estava convosco. Então Jesus estava orientando os discípulos, olha, eu vos tenho dito isso a fim de, quando chegar esta hora, vocês lembrais. Jesus estava dizendo, olha, quando chegar esta hora, vocês vão lembrar. A princípio, no ministério de Jesus, Jesus não falou isso abertamente aos discípulos, mas quando chegou os últimos dias do ministério de Jesus, Cristo começou a falar abertamente aos seus discípulos, dizendo, quando chegar esta hora, né, de lançar a mão de vocês, e vocês não se escandalizarão, vai chegar este momento, vocês vão lembrar dessas palavras, e o Espírito Santo vai vos confortar, vai vos dar força e vai nos dar graça. Veja o que diz a palavra de Deus em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 7, se não me falha a memória. A Bíblia diz que havia escolhido Estevão, um homem diácono cheio do Espírito Santo de Deus, mas que não negou Jesus. Estevão vai para a praça pública. Estevão não escandalizou o Evangelho de Jesus. A Bíblia diz que Estevão está aí pregando em uma praça. E quando eles levam a Estevão, a presença ali de homens, de religiosos, e apedreja Estevão. Estevão, encorajado pelo Espírito Santo de Deus, Estevão disse, eu vejo os céus abertos, e o Filho de Deus à direita do Pai. É o momento de nós refletir, meus queridos ouvintes, em uma mensagem como essa. A mensagem de Cristo não é melzinho na chupeta, e nem mamãozinho com açúcar. A mensagem de Deus é aquela mensagem profunda, que o Espírito Santo de Deus nos confortará, nos dá força a vencer os obstáculos. A Bíblia diz que Estevão é um homem cheio do Espírito Santo de Deus, que não escandalizou o Evangelho, mas que pregou a verdade. E a Bíblia diz que Saulo de Tarso era um homem fariseu, religioso, da nata religiosa, perseguidor da igreja. E começou a perseguir a igreja de Cristo Jesus. Havia matado Estevão, e agora ele pede carta aos sacerdotes para ir para Damasco, para perseguir a igreja, os discípulos que estavam ali em Damasco evangelizando. E disse o texto sagrado que ele lançava a mão sobre homens, mulheres, crianças e levava presos para Jerusalém. A igreja, a primeira perseguição da igreja foi pelos próprios judeus, fariseus. A segunda perseguição da igreja veio pelos romanos. Amigos ouvintes, se a igreja da antiguidade foi perseguida, será que a igreja do século 21 ela está isenta? Não. Percebemos que no islamismo, China, outros países cristãos são mortos dia após dia e não negam o nome de Jesus. A nossa preocupação é essa, para que a igreja brasileira ela esteja preparada para os momentos, para os dias que virão. Então, Jesus vai dizendo para que não escandalizeis o discípulo, não se escandalizasse, porque os religiosos, fariseus, eles haviam se ofendido e revoltados com os ensinamentos de Jesus, porque os ensinamentos de Jesus, Jesus dizia em João 8:32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, Jesus
nos leva a uma dimensão de um evangelho que não é só mar de rosa, mas que tem os espinhos. Isso provou o próprio Cristo Jesus. Os próprios apóstolos provaram isto na vida e nos deixou um legado para que nós, igreja do século XXI, estejamos também preparados para o porvir. Amigos ouvintes, eu deixo essa palavra de Deus ao nosso coração.